Que já provocou centenas de mortes. The Israeli strikes made Monday the deadliest day in Lebanon in decades. E que coloca toda uma região em alerta máximo diante da possibilidade de uma ação militar terrestre e de um conflito ainda mais amplo. The UN has warned that the Middle East is on the brink of imminent catastrophe amid fears of an all-out war, as Israel and the Iran-backed group Hezbollah in Lebanon carry out large cross-border strikes. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e nesse vídeo explico a escalada do conflito entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, o que isso significa para a geopolítica regional e quais podem ser as consequências de curto prazo. Israel e o Hezbollah estão se enfrentando diretamente há quase um ano, em paralelo à guerra israelense contra a organização palestina Hamas. Isso porque, logo no dia seguinte à ofensiva do Hamas contra o território israelense, em 7 de outubro de 2023, o Hezbollah fez disparos de foguete contra o norte de Israel, que por sua vez retalhou. O grupo libanês diz que age em solidariedade ao Hamas e aos palestinos e que só parará de alvejar Israel quando houver um cessar-fogo em Gaza. O fogo cruzado ao longo desses últimos meses já tinha deixado mais de 600 mortos no lado libanês e outros 32 mortos no lado israelense. Só que nas últimas semanas essa tensão subiu consideravelmente de nível e se tornou muito mais letal. Um episódio marcante foi a explosão quase simultânea de 4.000 pagers e em seguida de walkie-talkies pertencentes ao Hezbollah. Quase 40 pessoas morreram, incluindo crianças. A operação de alta sofisticação logística não foi comentada por Israel, mas ela é amplamente atribuída ao Mossad, a agência de inteligência israelense, conhecida por ações ousadas e métodos controversos. O Hezbollah prometeu responder à altura e, desde então, a troca de bombardeios entre o norte de Israel e o sul do Líbano se intensificou muito, com um alto número de vítimas. Milhares de civis tiveram que abandonar suas casas no sul do Líbano para fugir dos bombardeios. Os hospitais enfrentam dificuldades para atender todos os feridos. Foram registradas, até o momento em que eu gravo este vídeo, 560 mortes, incluindo a de 50 crianças, e mais de 1.600 feridos no sul do Líbano, segundo o governo libanês. A ponto de 23 de setembro ter tido o mais alto número de mortes num único dia no país desde o fim da Guerra Civil, nos anos 1990. Na Assembleia Geral da ONU em Nova York, o secretário-geral Antônio Guterres disse que o Líbano não pode se tornar uma outra Gaza. We should all be alarmed by the escalation. Lebanon is at the brink. The people of Lebanon, the people of Israel, and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. O primeiro-ministro libanês acusa Israel de uma, abre aspas, guerra de extermínio. Já o premier israelense Benjamin Netanyahu declarou que essa ofensiva não visa os libaneses, mas o Hezbollah. ואני אומר לעם בלבנון, המלחמה שלנו לא איתכם, המלחמה שלנו עם חיזבאללה. נסראללה מוביל אתכם לסף התהום. O Hezbollah continua disparando dezenas de foguetes contra Israel. As forças armadas israelenses dizem que a maioria deles está sendo interceptada, mas alguns danificaram edifícios e deixaram feridos por estilhaços. E, pela primeira vez que se tem notícia, um míssil do Hezbollah alcançou a área de Tel Aviv. Ele foi contido pela defesa israelense, mas tinha como alvo o quartel-general do Mossad. Para entender essa rivalidade, é preciso relembrar a história. O Hezbollah foi criado nos anos 1980, já com a intenção de se opor a Israel. O grupo pertence à linha xiita do Islã e tem uma força armada maior do que o próprio exército libanês, mas também atua como um partido político, integrando o parlamento do país, ao mesmo tempo em que é considerado grupo terrorista por Israel e parte de seus aliados ocidentais. Hassan Nasrallah comanda o Hezbollah desde o começo da década de 1990 e decide sobre os seus rumos políticos e militares. Assim como o palestino Hamas, o Hezbollah é financiado pelo Irã, principal adversário de Israel no Oriente Médio. A última guerra de grandes proporções entre os dois lados foi em 2006 e durou 34 dias. Agora existe o temor de que um conflito desse porte se repita. The signs coming from both Israel and Hezbollah is that they're not interested in backing down. Hezbollah is a resistance movement. One of its main reasons for existence is to fight Israel. And the Israelis are saying that the situation along the border is unsustainable
and that no country would accept being on the receiving end of rockets almost every day, and that they want to change the situation to allow the return of those residents who've been displaced by this conflict. So again, I think the indications here are that both sides are getting ready for a major war. Os correspondentes da BBC no Oriente Médio explicam que é possível que os disparos aéreos israelenses sejam o prelúdio para uma invasão terrestre no sul do Líbano. Seria uma forma de Israel tentar afastar o Hezbollah da área de fronteira e permitir o retorno dos mais de 60 mil israelenses que moram naquela região. O correspondente Jeremy Bowen diz também que Israel busca uma vitória militar num momento em que ainda enfrenta dificuldades na guerra em Gaza e ainda tenta resgatar os reféns tomados pelo Hamas. Mas é uma estratégia arriscada que cria um cenário muito volátil. Than Gaza, Israel effectively is gambling. What it's hoping is that by doing what it's doing, it will coerce Hezbollah into stop firing into Israel. I think that is probably unlikely. It means Israel will have to continue escalating. They've already said this is going into a new phase. And the ultimate escalation would be moving troops and tanks into Lebanon. But let's be very clear about this. This is a very dangerous moment, and right now it's all going in one direction. Ao mesmo tempo, por enquanto, parece improvável que o Hezbollah recue. No momento, o grupo está bastante enfraquecido, tem poucas opções de ataque e, para complicar, parece ter tido suas comunicações fortemente prejudicadas pelas explosões de pagers e walkie-talkies. Mas mesmo assim, continua prometendo reagir. لا شك أن العدوان الذي حصل هو عدوان كبير، وكما قلت في سياق الكلمة هو غير مسبوق. وسيواجه بحساب عسير وقصاص عادل من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. Outro ponto que sinaliza para uma escalada é que Israel foi alvo não apenas de foguetes do Hezbollah, mas também de mísseis e drones disparados pela Resistência Islâmica, uma aliança de milícias baseada no Iraque, que também é financiada pelo Irã. O correspondente Hugo Bachega diz que isso indica que qualquer expansão do conflito dificilmente ficará restrita a apenas Israel e Líbano. Outras forças aliadas ao Irã, como os Houthis no Iêmen e mais milícias no Iraque e na Síria, podem também entrar em ação para apoiar o Hezbollah, o que por sua vez pode levar a mais reações de Israel contra alvos em diferentes países. Os Estados Unidos anunciaram que vão mandar um, abre aspas, pequeno número de pessoal militar extra ao Oriente Médio diante da escalada de violência na região. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa crise. A cobertura completa você vê em bbcbrasil.com, no nosso canal no YouTube, nas redes sociais e no nosso novo canal no WhatsApp. Obrigada e até a próxima. Você gostaria de morar legalmente com a sua família nos Estados Unidos? Gostaria de descobrir como obter o tão sonhado Green Card? E nesse vídeo eu vou te mostrar como obter o seu Green Card e o passo a passo de como esse processo funciona. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é André Linhares, eu sou advogado de imigração licenciado nos Estados Unidos, com mais de 10 anos de experiência na área de imigração, tendo ajudado mais de 1.000 clientes na obtenção de visto para os Estados Unidos. Então vamos lá. Primeiro passo.